Bom, pessoal, então vamos lá. Começando a aula aqui, essa é a aula 1 de Fisiologia para N2. Qualquer dúvida que surja, qualquer divergência, dá uma olhada no guide. Então, às vezes eu posso estar cometendo algum deslize. Ou também, se vocês preferirem, vão nos plantões das monitorias, que vão ser divulgados os horários essa semana. Procurem os professores, tá? Mas, de todo modo, eu gostaria de dizer que a minha aula ela é baseada no Guyton. É óbvio que eu não estou isento de cometer erros, mas eu procuro evitar afirmar alguma coisa que não esteja prevista na literatura. Bom, então vamos lá. Falando aqui sobre um pouquinho da anatomia e dos conceitos gerais do sistema cardiovascular. Então, quanto à anatomia, é interessante guardar primeiro o quê? Essa questão dos átrios, dos ventrículos, que são entendidos como câmaras. Então, vocês podem verificar que os átrios eles ficam aqui na parte de cima do coração, enquanto os ventrículos estão na parte inferior do coração. O coração é um órgão que, por sua vez, está situado nessa posição no tórax. Então, ele está ali, é uma posição retroesternal, e ele se encontra um pouco mais deslocado para a esquerda, de modo que a gente costuma falar que o coração está do lado esquerdo do peito. Outra coisa interessante de destacar é que a base do coração, na verdade, ela fica em cima, é invertido, enquanto o ápice fica embaixo. Dessa imagem, outras coisas são interessantes também, como por exemplo a definição de veia e de artéria. Então as veias, como essa imagem está refletindo aí, ó, a veia cava inferior e a veia cava superior, elas estão fazendo o quê? Trazendo um sangue pobre em oxigênio para o seu átrio. Enquanto as veias pulmonares, elas também estão trazendo um sangue para o outro átrio, no caso o átrio esquerdo. No entanto, qual é a diferença entre essas veias? O tipo de sangue que elas carregam. As veias cavas trazendo sangue pobre em oxigênio, como eu mencionei, e as veias pulmonares o sangue rico em oxigênio proveniente ali dos pulmões. Já as artérias, se vocês observarem, nós temos duas. A artéria pulmonar, do ventrículo direito, e a artéria aorta no ventrículo esquerdo. Qual que é a função dessas artérias? Levar o sangue do coração para algum lugar. Então, a definição mais precisa e entendível seria: as veias levam o sangue ao coração e as artérias retiram esse sangue do coração. Tem que tomar cuidado com aquela ideia de que artéria é sangue sempre oxigenado e veia é sempre sangue desoxigenado. Aqui é um exemplo claro de que isso não é verdade. Bom, seguindo, a gente chega nesse aspecto aqui, que é para começar a falar um pouco das válvulas. Então, se vocês observarem esse GIF com maior precisão, vocês vão verificar que, onde está marcado com um quadrado amarelo, existem algumas portinhas, que são chamadas de válvulas. Tá? Essas válvulas elas têm por função o quê? Garantir que o fluxo sanguíneo seja unidirecional dentro do coração. Então, em alguns momentos elas estão abertas e em outros elas estão fechadas. Qual é o nosso papel? Entender qual é o funcionamento dessa válvula, quais são os nomes dela e como elas funcionam em cada momento do ciclo cardíaco que a gente vai ver mais à frente. Para entender como elas funcionam, a gente precisa citar esse carinha aqui, que é o músculo papilar. Aqui eu fico até um pouco chateado por não ter o laser ou algum modo de estar apontando na imagem o que eu quero dizer, mas se vocês procurarem com cuidado, vocês vão enxergar os músculos papilares logo abaixo dessas cordas tendíneas. Quando esses músculos papilares se contraem, eles tensionam as cordas tendíneas, abrindo as válvulas. Tá? Essa imagem do meio, ela representa o ventrículo esquerdo no caso. Então aí nós temos um corte transversal na altura do átrio e um corte coronal na altura aí um pouquinho à frente da válvula, que dá para você poder estar enxergando direitinho esses músculos papilares. Aqui já seria um corte transversal de uma vista inferior do coração. Então, quanto a esses cortes, essas vistas, gente, ignorem, tá? É mais para eu tentar lembrar e manter a anatomia fresca do que para vocês ficarem decorando cortes. Até porque às vezes eu confundo, se já não confundi agora, mas beleza. Olhando aqui, essa é uma vista no caso do átrio, do ventrículo, das válvulas atrioventriculares, tanto a mitral quanto a tricúspide. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Nós temos 4 válvulas. A mitral e a tricúspide, como eu já mencionei, que são as atrioventriculares.
A tricúspide está do lado direito, então ela está entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A mitral também é chamada de bicúspide. Já mais abaixo, na terceira imagem, nós temos ali em vermelho e em azul as válvulas aórticas e as válvulas pulmonares. Válvula aórtica, ela vai fazer o quê? Está mantendo o fluxo no direcional entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, enquanto a válvula pulmonar faz o mesmo entre o átrio direito entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Beleza? Bom, seguindo, então é importante que vocês guardem a localização dessas válvulas, o nome de cada uma. E agora tem outro aspecto que é importante. Antes disso, eu vou soltar a imagem aqui para vocês poderem observar. Então, o sangue está fluindo aí do átrio direito, vindo pela veia cava, passando pela válvula tricúspide, os músculos papilares contraindo, e ele está sendo ejetado através da contração do ventrículo para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, ele sai pelo seu ramo direito e esquerdo em direção aos pulmões para sofrer hematose. Então, dos pulmões ele volta para o átrio esquerdo através das veias pulmonares, e do átrio esquerdo ele passa aí pela válvula mitral, descendo então para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, após a contração do mesmo, esse sangue é ejetado através da artéria aorta, atravessando então a artéria aórtica. A válvula aórtica. Beleza. Agora é importante destacar o quê? Quando acontece a sístole, quando acontece a diástole, o que é cada uma dessas coisas e qual a relação da válvula com isso. Então, quando a gente fala de sístole, a gente está falando de contração. Contração do que, Eber? Depende da câmara que você está analisando. Pode ser sístole atrial ou sístole ventricular. O mesmo vale para a diástole. A diástole, no caso, é o oposto, então se refere ao relaxamento. Na sístole dos átrios, na diástole do ventrículo, vamos começar aqui por essa imagem do meio do lado esquerdo. Na diástole do ventrículo, o sangue ele flui de dentro do átrio para dentro do ventrículo. Por quê? Porque o ventrículo está relaxando. Então, qual válvula tem que estar aberta na diástole do ventrículo? A válvula átrio-ventricular, porque o sangue ele está descendo do átrio para o ventrículo. Então, tanto as válvulas mitral e a tricúspide, elas estarão abertas, permitindo que o sangue desça do átrio para o ventrículo. Isso na diástole ventricular. Só que a diástole ventricular ela é composta por dois momentos, resumidamente, tá? São mais na verdade. Mas em resumo, nós temos o sangue que entra no ventrículo, ou seja, diástole do ventrículo, através de diferença de pressão, que é o caso ali da diástole do ventrículo. Então, o ventrículo ele vai reduzindo a sua pressão interna. Isso permite com que o sangue que estava no átrio comece a descer para o ventrículo. E a segunda parte dessa diástole ventricular, ou seja, desse enchimento do ventrículo, é realizada através da sístole do átrio. Então, aí o átrio vai lá e contrai. Lembrando que o átrio e o ventrículo eles estão sempre realizando movimentos opostos. Então, enquanto o átrio está contraindo, o ventrículo está relaxando. Então, o átrio ele só vai fazer essa contração no final do relaxamento do seu ventrículo, para ejetar uma porção final de sangue. Beleza? Depois disso, a gente pulando aí para o terceiro coração mais à direita da sua imagem aí com fundo branco, nós temos então uma contração ventricular isovolumétrica. Essa eu vou falar um pouco mais adiante. Seguindo o ciclo, a imagem mais inferior ali, ela traduz o quê? A sístole ventricular. O que é interessante destacar na sístole ventricular? Sístole é contração, certo? Então, durante a sístole ventricular, eu tenho o quê? A contração do meu ventrículo. Se o meu ventrículo está contraindo, é porque ele está recebendo ou jogando sangue. Ele está ejetando sangue. Então, o que é interessante que seja feito? Que as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral fechem e que as válvulas pulmonares, no caso que as válvulas semilunares, no caso a pulmonar e a aórtica, se abram para permitir com que o sangue ejetado pelo ventrículo entre nas artérias, que é o que acontece ali na imagem mais inferior. Bom, seguindo Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal,
O sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Bom, eu não sei se vocês conseguiram ouvir o áudio do vídeo, espero que sim. Caso não tenham ouvido, eu vou resumir, depois vocês podem acessar esse link aí embaixo. O que ele acabou de descrever é chamada de pequena circulação ou também de circulação pulmonar. O que seria isso? É o trajeto que o sangue venoso, ou seja, o sangue sujo, pobre em oxigênio, percorre quando ele chega no seu coração até ele ser novamente reoxigenado. Então, esse trajeto é descrito através das seguintes estruturas. Esse sangue chega através das veias cavas, entra no átrio direito, atravessa a válvula tricúspide em direção a quem? Ventrículo direito. O ventrículo direito, por sua vez, vai fazer a sístole. Então, se eu estou fazendo sístole do ventrículo, é a contração do ventrículo. E o sangue tem que ser sempre unidirecional, digamos assim. Então, o que eu faço? Eu fecho a válvula tricúspide para que o sangue não faça uma regurgitação e ejeto esse sangue através da válvula pulmonar. Então, eu vou abrir a válvula pulmonar. Esse sangue que saiu, então, pela artéria pulmonar, ele vai chegar nos seus pulmões para fazer a hematose, que foi aquilo que a gente observou nas aulas do semestre passado. Então, essa seria a circulação pulmonar, ou também chamada de pequena circulação. Agora vamos observar a grande circulação. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Bom, novamente, é um vídeo que contém a mesma ideia. Então aqui ele descreve para nós o que? A chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. Essa circulação ela consiste em pegar o sangue que acabou de ser oxigenado, sofreu a hematose, e direcionar esse sangue para os tecidos. Então, ela é descrita basicamente por veias pulmonares, que são os vasos responsáveis por retirar esse sangue dos pulmões e conduzi-lo ao átrio esquerdo, o sangue oxigenado. Ao chegar no átrio esquerdo, esse átrio vai fazer um derramamento desse sangue no ventrículo, atravessando então a válvula mitral. Então, durante o enchimento do meu ventrículo, eu preciso abrir a válvula mitral, já que eu estou me referindo ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo. E esse ventrículo esquerdo, após ele estar ali cheio, após a sua diástole completa, ele vai fazer a sua contração, que seria a sua sístole, fechando a válvula mitral para que o sangue não regurgite e ejetando esse sangue através da artéria aorta. Para isso ele precisa do quê? Da abertura da válvula aórtica. Uma vez na artéria aorta, esse sangue vai ser então distribuído para os órgãos e os tecidos. Beleza. Agora a gente entra num outro aspecto da anatomia. É um aspecto mais microscópico, que o Guyton e os professores entendem isso como anatomia fisiológica. Então, o que seria essa tal dessa anatomia fisiológica? A anatomia fisiológica ela vai abordar os aspectos anatômicos mais relacionados com as questões da fisiologia que nós estudamos até aqui. Então, potencial de ação, fluxo de íons que estão relacionados com o potencial de ação ou relacionados com a contração do músculo. É basicamente isso. Então, a primeira coisa que é interessante guardar é o seguinte. O músculo cardíaco ele é semelhante ao músculo esquelético. Por qual razão? Porque ambos são estriados. O que significa ser um músculo estriado? Significa que eles apresentam um sistema de contração dado por actina e miosina. Tranquilo? Mas quais são as diferenças? Esse é o ponto importante da gente destacar. As diferenças entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco elas se dividem basicamente em 3 tipos, e dentro de cada tipo é interessante entender o que cada uma está querendo dizer. Então, o primeiro tipo de diferença são os discos intercalares. No músculo cardíaco, existem ali algumas regiões chamadas de discos intercalares. Se vocês observarem aqui a minha imagem à esquerda inferiormente,
vocês vão ver ali bem no rodapé, escrito intercalate, meu inglês não ajuda, né? Intercalated disc, na verdade discos intercalares, e ele está mostrando ali que é essa região de fenda. O que seria isso? Os discos intercalares, eles nada mais são do que pontos de fusão da membrana das células cardíacas. Então essa imagem, ela mostra ali com fundo mais rosinha, duas células cardíacas que possuem membrana, essa membrana se funde formando o tal do disco intercalar. Na região desse disco intercalar, vocês podem observar uma espécie de 3 tubinhos. Esses tubinhos eles são chamados de junções comunicantes. Então vamos lá. As células cardíacas, elas possuem membranas. Essas membranas podem se fundir no seu término e essa fusão gera o disco intercalar, que por sua vez vai resultar na formação de junções comunicantes. Legal? Essas junções comunicantes, elas têm uma propriedade muito importante. Elas permitem uma rápida difusão dos íons de uma célula para outra. Se eu estou difundindo o íon muito rápido, eu estou levando carga muito rápido de uma célula para outra. E isso resulta no quê? Numa transmissão do potencial de ação de célula para célula. É óbvio que nem sempre, mas no caso da célula cardíaca é esse o fenômeno que acontece. Então, o que a gente observa? Que algumas regiões cardíacas, como por exemplo a região do átrio ou a região do ventrículo, elas conseguem se contrair praticamente de forma simultânea, atuando como um sensício. Em outras palavras, as células elas são informadas tão rápido, graças a esse fluxo rápido de íons, elas são informadas tão rápido que precisam contrair, graças ao fluxo que gera o potencial de ação muito rápido, que percorre essas células de maneira quase que instantânea, elas são informadas praticamente ao mesmo tempo que devem contrair. Então a contração ela acontece de uma forma praticamente única naquela região, formando um tal de sensício. Beleza? Então essa é a propriedade dos discos intercalares, que é uma das diferenças entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco. Aqui, para a gente falar da segunda diferença, a gente tem que destacar esse primeiro gráfico em verde e o que está escrito ali em cima, ó, efeito platô. Então, a segunda diferença entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco é o tal do efeito platô. Esse efeito platô, ele, como vocês podem observar, aqui eu vou pedir desculpas e pular as revisões lá da N1, ele nada mais é do que um retardo na repolarização. Se por tudo você ainda estiver travado nessa altura do campeonato no que é despolarização e repolarização, eu sugiro que no mínimo você dê um Google aí para você pelo menos se situar e conseguir compreender esse efeito platô. Mas em outras palavras, a repolarização ela é um momento em que a sua célula está começando a voltar para o potencial de repouso para poder responder a um novo estímulo. Enquanto a despolarização é quando você está gerando potencial de ação a fim ali de executar alguma ação dentro da sua célula. Tá, mas então o que é esse efeito platô que está acontecendo ali entre o pico, que seria o potencial de ação, e o início da repolarização? Vamos dar uma olhada. O efeito platô ele acontece por quê? Devido à entrada principalmente de cálcio. Então, vamos lá para você que ainda está um pouco perdido, não conseguiu organizar as ideias, falei muito solto e que não está tendo a oportunidade de tirar dúvida nesse momento. O normal do músculo esquelético é o que? Abrem-se canais de sódio, o sódio prepondera mais do lado externo, então esse sódio vai entrar devido ao gradiente de concentração, além do gradiente de carga também, visto que dentro da célula é mais negativo. Esse sódio, quando ele entra, ele leva a carga positiva para o meio interno. Essas cargas positivas vão se acumulando no meio intracelular e gerando um aumento da carga. Quando a carga fica suficientemente positiva, nós obtemos então o potencial de ação, que é responsável aí pela propagação das informações nervosas. Após alcançar esse potencial de ação, a ideia é fazer o quê? Reestabelecer o potencial negativo dentro da célula. Como você faz isso? Ou você tira as cargas positivas que estão dentro dela, ou você coloca a carga negativa dentro dela. No músculo esquelético, após o sódio entrar e ser alcançado o potencial de ação, você começa a fazer o quê? Perder potássio. Potássio é um íon que já existe normalmente dentro das células, até o que a gente estudou até agora. E ele é um íon positivo, K+. Então, se você está jogando potássio para fora, você está jogando carga positiva para fora. E a sua carga da sua célula tende a fazer o quê? Cair, ficar negativa, voltando então para o potencial de repouso, que nada mais é do que o estágio ali nessa imagem, à sua direita, de menos 85, que é quando a célula está disponível para responder a um novo estímulo. No entanto, na célula cardíaca uma diferença acontece. A despolarização, que é a entrada de sódio e permite a célula ficar positiva, ela é muito rápida, graças aos canais rápidos de sódio. Mas beleza, mais importante do que isso
é o processo de repolarização. Uma vez que o potencial de ação é alcançado, ele vai começar a sofrer agora uma repolarização pela saída de potássio, como a gente acabou de discutir. No entanto, alguns milissegundos depois, começa a haver um influxo de cálcio. Isso é, uma entrada de cálcio. Essa entrada de cálcio não é observada lá no músculo esquelético, mas aqui no músculo cardíaco nós observamos um cálcio entrando dentro da célula durante a repolarização. Então, peraí, você estava perdendo carga positiva, que era o K+, fazendo uma repolarização, ou seja, deixando a célula negativa. Se você começa a colocar carga positiva para dentro de novo, no caso do cálcio, que é o Ca2+, a sua célula vai ter facilidade para ficar negativa ou ela vai ter mais dificuldade? Dificuldade, certo? Esse cálcio que está entrando, ele vai começar a tentar segurar as cargas positivas, ou melhor, o teor positivo dentro da célula. No entanto, depois de algum momento, esse cálcio para de entrar e o potássio volta a sair com muita força. Então, o efeito platô acontece devido a essa entrada de cálcio. E qual é a consequência do efeito platô? Ele acaba gerando um retardo na repolarização. Legal? Então, essa era a ideia que eu queria que vocês guardassem a respeito do efeito platô. Quando a gente segue aqui, a gente vem para a terceira diferença. Essa imagem ela não está ajudando muito, então eu vou destacar aqui o que é mais importante. Eu acabei me confundindo na hora de fazer esse slide. O mais importante que eu queria destacar é o quê? Que é a terceira diferença. O retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco ele é menos desenvolvido. Então, se você procurar aí com muita fé, você vai enxergar na sua imagem do lado direito uma coisa redonda escrito dentro do retículo sarcoplasmático. E logo na imagem esquerda, uma coisa aí no formato mais retangular, escrito sarcoplasmático retículo. Tá? Então, esses são os retículos sarcoplasmáticos. A da esquerda do músculo esquelético, a da direita do músculo cardíaco. Beleza. Então, eles são diferentes, esses dois retículos. A terceira diferença, como eu acabei de dizer, é o seguinte. No músculo cardíaco, o retículo sarcoplasmático é menos desenvolvido. Isso implica no quê? Numa menor quantidade de cálcio armazenado dentro dessa estrutura. Para quem está viajando na maionese e já esqueceu tudo do semestre passado, lembra. O retículo sarcoplasmático, no caso que nós estudamos, tem como função o armazenamento de cálcio. E esse cálcio ele é importante, porque se vocês voltarem um pouquinho lá na matéria da N2 de contração do músculo esquelético, ele ia se ligar lá na troponina C para poder fazer todo aquele AUE liberando o sítio ativo, para que a gente pudesse ter a interação da actina com a miosina. Em outras palavras, sem o cálcio, a sua contração ela fica limitada, para não dizer impossível, impossibilitada. Beleza? Então, o cálcio ele é importante, mas espera aí. Se no músculo cardíaco esse cálcio está em menor quantidade armazenado, você acha que a sua contração vai acontecer de forma mais facilitada ou dificultada? Bom, se não houver íons de cálcio, vai ser mais difícil de contrair, pelos fatos que eu acabei de discutir até então. Por isso que no músculo cardíaco, o retículo sarcoplasmático menos desenvolvido implica em menos cálcio, que vai implicar no quê? Na necessidade de obtenção de cálcio do meio extracelular. E é isso que acontece. O que a gente observa na prática são íons de cálcio migrando do meio extracelular para dentro do seu meio intracelular. Esses íons de cálcio eles encontram uma certa facilidade para adentrar na célula cardíaca graças às substâncias que existem no túbulo T. Então, o túbulo T são essas regiões aí, que parecem uma vala. E no caso do músculo cardíaco, ele apresenta muco polissacarídeo eletronegativo. É um muco de carga negativa que ajuda na atração dos íons de cálcio, permitindo o seu influxo. Então, essa é a terceira e última diferença. Tranquilo? Avançando aqui, a gente já entra numa outra parte dessa matéria, que é chamada de ciclo cardíaco. Então, quando você fala de ciclo cardíaco, você está se referindo ao quê? A uma coisa que não tem fim, que o final é o começo. Então, no ciclo cardíaco, nós observamos o quê? Que o último movimento do coração vai dar início ao primeiro. E falando nisso, a gente começa a surgir alguns termos importantes desse ciclo cardíaco. Termos como volume diastólico final, volume sistólico final e outros que eu vou citar mais adiante. No caso do volume diastólico final, eu costumo dizer o seguinte nas aulas. Não precisa surtar querendo decorar tudo que vem pela frente. O nome às vezes entrega o que está sendo dito. Então, se você está lendo volume diastólico final, é só você parar e pensar o seguinte. Volume do quê? Uai, se eu estou falando do coração, é do quê? De água? É de ar? Não, é de sangue. Então, é um volume de sangue, tá, tranquilo.
que mais? Diastólico. Opa, então tem a ver com a diástole. Diástole é relaxamento. Final. Então, em outras palavras, é o volume de sangue que existe ao final da minha diástole. Opa, então peraí. Eu estou querendo descobrir a quantidade de sangue que existe em algum lugar após o relaxamento desse lugar, que é a diástole. É isso? É isso. Que lugar que é esse? Os ventrículos. Então, o volume diastólico final nada mais é do que o restante de sangue após o enchimento normal dos ventrículos. Então, tu faz uma diástole do seu ventrículo, ejeta o sangue do átrio para lá, e após esse ventrículo relaxar o máximo possível, fizer o máximo da sua diástole, você vai então obter o quê? O volume diastólico final. E o volume sistólico final? É basicamente o oposto. Quando você pegar esse ventrículo que estava cheio e você contrair ele, esse sangue que estava no ventrículo ele vai ser ejetado pelas suas artérias, e o que é o chamado de sístole ventricular, e o que sobrou desse sangue é chamado de volume sistólico final. Então, o volume sistólico final é o restante após a contração do seu ventrículo. Aqui nessa imagem tem algumas coisas que são importantes de destacar. No entanto, eu vou deixar a cuidado de vocês, porque através desse formato que nós estamos utilizando de aula, é muito difícil explicar. Mas eu vou citar algumas coisas para vocês se atentarem. É interessante guardar que existe uma contração isovolumétrica antes de acontecer a ejeção dos ventrículos. Então lembrem, o ventrículo ele vai fazer a contração que é chamada sístole, para jogar o sangue para onde? Para as artérias. Mas antes no início da contração do ventrículo, ele não altera o volume dele, ele não espreme de uma vez, ele fica um momento ali aumentando a sua tensão sem alterar o seu volume. Isso é chamado de contração isovolumétrica. Esse aumento de tensão sem alterar o volume vai aumentar a pressão dentro do ventrículo, permitindo com que a válvula, no caso aí do ventrículo esquerdo, a aórtica, seja aberta e o sangue seja ejetado então para a sua artéria. Depois que esse sangue foi, não sei o que e tal, que você vai querer fazer agora o que? O enchimento do ventrículo, a diástole, você tem que fazer o oposto. Você vai fechar a válvula que estava das artérias e vai, antes de abrir as válvulas atrioventriculares para jogar o sangue do átrio para os ventrículos, você vai fazer um relaxamento desse ventrículo. Você vai diminuir a tensão dele, mas sem alterar o volume. E a gente chama isso de relaxamento isovolumétrico. Ao terminar o relaxamento isovolumétrico, se você observar aí nesse gráfico, ali em cima do ponto que diz 50, você tem a abertura da válvula mitral. Então, se eu estou falando do ventrículo esquerdo e a abertura da válvula mitral, eu estou abrindo a válvula atrioventricular. Então, é porque eu estou começando novamente a encher o meu ventrículo de sangue. Só que veja bem, antes de eu abrir a válvula mitral para encher novamente o meu ventrículo de sangue e deslocar essa curva para a direita, que seria o aumento do volume, eu já tinha uma quantidade de 50 ml ali dentro do meu ventrículo. Isso quer dizer o quê? O meu volume sistólico final. É o quanto que sobrou no meu ventrículo depois da sístole. Quando eu chego ali na bolinha preta por cerca de mais ou menos 120, isso indica o quê? O volume ao final do meu enchimento. Volume diastólico final. Tranquilo? Beleza. Avançando, a gente chega aqui nessa outra questão, que é o tal de débito sistólico ou volume sistólico. Gente, o volume sistólico ou débito sistólico é a quantidade de sangue que você consegue jogar do ventrículo durante a sua contração. Então, quando você contrai o ventrículo, você joga sangue para a aorta, certo? Ou para a artéria pulmonar, certo? Certo. Quanto de sangue você jogou lá? Isso é chamado de débito sistólico ou volume sistólico. Então, não confundam com a quantidade de sangue que sobrou no ventrículo após a sístole, que é chamado de volume sistólico final. O débito sistólico é a quantidade que saiu durante a sístole. Para você obter isso, é simples. Você pega a quantidade de sangue que havia no ventrículo antes dele contrair, que é chamada de volume diastólico final. E subtrai isso da quantidade de sangue que sobrou depois da contração, volume sistólico final. Então, vamos supor, haviam 130 ml lá dentro do seu ventrículo. 120, vai. Quando ele terminou de encher. De repente, depois que ele contraiu, depois que ele fez a sístole, sobraram 50 ml. Quantos ml saíram? Calma, um de cada vez, tá, gente? Saíram 70 ml. Então, você simplesmente subtraiu o tanto que tinha do tanto que restou. A diferença é o tanto que você saiu e é o seu volume sistólico. Já a fração de ejeção, embora ela também fale do volume que está saindo, ela não quer quantificar esse número. Ela não vai falar assim, me fala quantos ml de sangue saíram. Na verdade, ela vai fazer uma análise entre a quantidade de sangue que saiu
e a quantidade de sangue que tinha, beleza? Então, ela vai comparar o volume diastólico final com o volume sistólico. E qual que é a importância disso? Essa fração de ejeção, ela vai mostrar a capacidade do seu coração contrair. Vamos supor que tinha 120 ml, como eu citei, e saíram só 10 ml. Você acha que seu coração está conseguindo contrair bem ou mal? É óbvio que é mal, né? Agora vamos supor, tinha 120 ml, saíram 70. Opa, ele está contraindo bem, considerando que nem todo o sangue que tem no ventrículo sai, então ele está tendo uma contratilidade boa. Essa é a função da fração de ejeção, e ela é obtida como? Dividindo o volume sistólico pelo volume diastólico final. Aqui tem um vídeo que por conta do tempo eu vou pular, mas eu deixo o link aqui embaixo. Vocês podem copiar e colar aí no YouTube para poder assistir, que explica um pouquinho sobre o que é a fração de ejeção. Bom, tocando aqui, a gente chega na questão da pré-carga e da pós-carga, que são termos bem importantes também. A pré-carga, gente, eu vou me resumir. Para quem também quiser saber mais detalhes, vão no plantão de fisiologia. Se eu, Weber, não estiver por lá, estamos nos trâmites de negociação com a faculdade ainda, procurem pelos outros monitores, tá bom? Mas não guardem dúvidas, porque são conceitos importantes também. Então, a pré-carga, ela é a tensão no miocárdio ao final da diástole. Então, quanto mais sangue tiver dentro do seu ventrículo ao final do relaxamento dele, maior vai ser essa pré-carga. Então, a pré-carga é diretamente relacionada ao retorno venoso. E a pós-carga? É a carga contra o qual o miocárdio se contrai durante a sístole. Para quem não sabe, o miocárdio é a musculatura que a gente costuma citar quando está falando de contração do músculo cardíaco. Tá? Quando a pressão do paciente for muito alta, a pressão arterial, ele vai ter uma maior resistência para poder estar ejetando esse sangue pelas artérias. Então a pós-carga acaba aumentando também. Se chega mais sangue dentro do ventrículo esquerdo para ele ejetar para a artéria aorta, então ele tem que fazer mais força para jogar esse sangue para fora. Isso também acaba elevando a pós-carga. Beleza? Por último aqui, essa imagem ela só vai fechar a ideia da diástole do ventrículo, que a gente já discutiu lá atrás. Então eu vou deixar essa imagem aqui por conta de vocês. Leiam, é muito importante guardar aí essa questão da contração isovolumétrica e entender que uma parte do ventrículo a gente por diferença de pressão e somente uma parcela menor por sístole atrial. Sei que os valores de matemática ali atrás não estão batendo, mas é porque algumas informações foram omitidas. Bom, quanto à regulação, então agora acabou esse negócio de ciclo cardíaco, acabou esse negócio de anatomia, agora a gente está falando de regulação do bombeamento cardíaco. Existem basicamente 3 modos. O primeiro modo é o mecanismo de Franken-Starling. Esse mecanismo de Franken-Starling nada mais é do que a capacidade do próprio coração bombear de acordo com a quantidade de sangue que chega nele. Então, quanto maior for a quantidade de volume que chega ao seu coração, maior vai ser a distensão da câmara cardíaca e o que a gente consegue verificar? Uma força de contração mais intensa. É como se o coração pudesse sentir que está chegando mais volume e que ele precisa se adaptar àquilo. Isso é o mecanismo de Franken-Starling. Ele vai adaptar o volume do coração à sua força de contração. A importância que ele possui é a seguinte: o coração consegue dessa forma bombear todo o sangue que a ele retorna, através das veias. Lembrando e levando em consideração o sangue que fica lá nos ventrículos através do volume sistólico final. Já quanto à inervação do sistema nervoso simpático, ela também é um mecanismo de regulação que a gente já discutiu lá na aula de... Oi? Você não viu? Só um instante, só pausar o negócio aqui, já vou lá com você.